Explicar para vocês alguns termos técnicos para que vocês possam entender. Não se assustem com os termos, tá? É porque realmente são termos técnicos, mas assim, a gente vai falar muito sobre esses nomes durante a palestra, tá? Só para vocês entenderem o que significa cada um. Vocês não precisam entender tanto agora, mas é só para que vocês entendam. Primeira coisa é impressão. Esbarrei aqui, vamos lá. Primeira coisa é impressão, tá? Vou colocar aqui, impressão. O que é uma impressão? Imagina o seguinte, você foi lá no Google e pesquisou alguma coisa. Apareceram 4 anúncios para você. Vamos supor que você não clicou no anúncio. Tá? Você não clicou ou você clicou no primeiro, mas não clicou no segundo. A impressão é quando o usuário... É porque a gente está falando aqui como anunciante agora, né? Mas assim, a impressão é quando o usuário olha para o seu anúncio, mas ele não clica. Isso é uma impressão. Não é uma impressão de papel, mas é uma impressão visual, né? O usuário ele olha para o seu anúncio, mas ele por algum motivo não clica. Perfeito? Então, o Google não cobra por impressão. Então vocês podem ficar tranquilos. Gustavo, mas 1000 pessoas viram o meu anúncio, eu vou pagar por isso se o cara não clicou? Não, você não vai pagar. Você vai pagar quando ele clica. Então, quando imprime, legal. Por que acontece? Nem todo mundo vai clicar no seu anúncio. Nem todo mundo vai comprar de você. Nem todo mundo vai querer ir para o seu site, né? Se vocês descobrirem isso, me falem, por favor. Eu quero essa fórmula. Mas assim, a impressão, então, é exatamente isso. O usuário clicou, olhou, mas não clicou. Isso é uma impressão. E aí, o que dá a impressão? A impressão ela dá um volume. Tem pessoas que... Isso serve para você ver se o seu anúncio é bom ou não. Quanto mais pessoas clicam no seu anúncio, significa que ele é bom. Então, o segundo termo ali, que é o CTR, que é uma sigla, né? O que é o CTR? É o número de impressões dividido pelo número de cliques. O que significa que um CTR alto? Né? O CTR ele é em percentual. Um CTR alto significa que o seu anúncio é muito bom. Tá? Mas também tem que ter cuidado. Vou explicar o porquê. O CTR ele é a medida, a métrica, para você poder ver se o seu anúncio é bom ou ruim. O que significa isso? Se o seu anúncio é bom, ele está comunicando bem com aquela pessoa que clicou. Quantas vezes vocês procuram no Google uma coisa e aparece um anúncio que não tem nada a ver? Já aconteceu com alguém aqui? Já, né? Exato. Você fala, cara, mas eu estou procurando apostila, o cara me apresenta crachá, né? É isso. Então, porque as pessoas erram muito, eu vou explicar isso para vocês. Mas o que acontece quando você tem um anúncio errado? Você tem um CTR baixo. Por que o CTR baixo? Porque muita gente vê, mas pouca gente clica. Ao mesmo tempo, se você tiver um CTR também muito alto, você tem que desconfiar. Porque você pode estar prometendo alguma coisa muito fácil. Por exemplo, se eu fizer um anúncio aqui agora, iPhone de graça, para todo mundo tá digitando iPhone no Google, o que vai acontecer? Todo mundo vai clicar. O meu CTR vai ser tipo 98%. Quem não quer um iPhone de graça? Mas isso é bom? Não, né? Porque eu estou dando um exemplo assim, bem bizarro. Mas tem um exemplo muito interessante para contar para vocês que é até engraçado. Uma vez eu fiz uma consultoria para uma empresa, ela é uma mentora. Na verdade, a Lígia ela é uma dentista que teve uma depressão muito forte, quase morreu. E aí eu conheci ela num evento e a gente fechou uma consultoria. Ela tinha um produto. Aí depois ela desistiu de morrer, aquela coisa toda, né? E aí ela foi e ela tinha 3 filhos pequenos, ela teve um atrás do outro, e ela conseguiu o que toda mulher sonha, que é conseguir fazer criança dormir, bebê. Ela criou um método, ela leu, pesquisou, estudou isso, fez psicologia, se graduou, né, em psicologia, e ela conseguiu criar um método que faz o bebê dormir, e funciona. E ela fez um livro que custa, acho que R$99, R$49, um negocinho, e ela vende esse livro na internet. E ela falou, Gustavo, eu não consigo resultado de jeito nenhum no Google. Eu falei, tá bom, Lígia, vamos lá, eu vou te ajudar. Vamos fazer campanha. Aí eu comecei a pesquisar no Google, na ferramenta que eu vou ensinar para vocês, que você aprende como as pessoas procuram isso. E quando eu fiz essa pesquisa foi muito engraçado, porque as pessoas procuram assim, Google, pelo amor de Deus, meu filho não dorme. Rivotril para criança. Simpatia para o bebê dormir. Eu comecei, cara, eu falei, nossa, a dor, né? Muito latente, porque a dor ela tem 2 pontos, né? Assim, a intensidade da dor e a quantidade de vezes que essa dor acontece. E quanto maior a dor e maior a quantidade dessa dor que você sente, você toma uma atitude muito mais rápido para você comprar, não é verdade? Imagina então o seguinte, eu tenho medo de dirigir, mas eu não tenho carro, eu não dirijo. Então, de vez em quando eu sinto essa dor, né?
Mas agora, não, eu tenho um emprego agora, um novo emprego que eu tenho que dirigir todos os dias. Ferrou. Aí ela vai tirar a habilitação. Não é assim que a gente age na vida? Então, comecei a pesquisar isso, eu montei um anúncio assim: problemas com o sono do bebê? Clique aqui. 98% de CTR. Foi um estouro. Ela gastava, a cada R$10 que ela investia, ela vendia um livro. E o livro digital, né? Ou seja, a cada R$10 ela ganhava R$39,90. Foi um negócio assim, foi o meu CTR recorde. Porque a dor é muito forte. A mulher, quando vê aquilo, ela não consegue não clicar. Beleza? Então, alguém não entendeu o que é o CTR? Legal. Palavra-chave. O que é a palavra-chave? A palavra-chave é aquilo que você vai comprar do Google. A palavra-chave normalmente vai ser o nome do seu produto ou do seu serviço ou aquelas palavras que estão relacionadas com ela. E vocês vão descobrir hoje, dentro da apostila, vocês vão sair daqui já com a lista de palavras-chave de vocês prontas. Mas aqui é só para você entender o que é. Palavra-chave, então, é aquilo que você compra do Google. Ou seja, Google, eu tenho uma gráfica aqui em Mogi das Cruzes e eu quero aparecer para todas as pessoas que digitam gráfica no Google. O que você está comprando do Google? A palavra-chave gráfica. Então, a palavra-chave do seu negócio, a gente vai estudar isso a fundo, é aquilo que você vai comprar do Google. Você vai dizer, Google, todo mundo que digitar essa palavra aqui, eu quero comprar de você. E o Google vai te falar quanto é o clique, e você vai pagar ele, né? E aí ele vai mostrar essas palavras para vocês. Palavra-chave negativa. Isso aqui, pessoal, sem brincadeira, vocês vão entender tudo de palavra-chave negativa hoje. Mas isso aqui é o motivo pelo qual 90% dos anunciantes do Brasil não conseguem ter resultado no Google. Eu não estou brincando. Quando vocês conversarem com as pessoas que têm campanha, vocês vão entender muito de Google hoje. Vocês vão sair daqui sabendo mais de Google do que a pessoa que faz a campanha de vocês, com toda certeza. Esse motivo aqui, a palavra-chave negativa, é o principal pilar pelo qual as pessoas não conseguem ter resultado no Google. O principal. Vou explicar por quê. O Google, ele cria uma correlação de palavras com a inteligência deles. Então é o seguinte, vamos supor, eu coloquei no Google, criei uma campanha agora no Google e disse o seguinte, Google, todo mundo que digitar gráfica em Mogi das Cruzes eu quero aparecer. Só que o Google ele tem uma inteligência artificial, como eu já disse para vocês, só que ela é artificial. Ela não é um ser humano que nem a gente, nunca vai ser. Eu não acredito que o robô vai ultrapassar a inteligência humana. Tem gente que fala que sim, eu não acho. Conseguir gerar emoção no robô é difícil, né? É possível, mas é difícil. Então, o que acontece? Eu digitei lá, Google, eu quero então que todas as pessoas que digitem gráfica, eu vou aparecer com o meu anúncio e vou levá-la para o site da minha gráfica. Só que o Google ele cria uma correlação. O que é a correlação? Ele começa a pegar essas palavras e correlacionar com outras, com crachá, com papel, com papelão, com caderno. Aí ele vai criando essa correlação, ele vai abrindo essa correlação. Se você não se defender dela, você está ferrado. E é isso que a gente vai aprender hoje. Então, qual o erro do anunciante? Ele só diz o que ele quer no Google. Ele não diz o que ele não quer. E aí, o dinheiro vai embora. Eu vou mostrar cada caso para você. Clientes meus que perdiam 300 mil, 50 mil, 70 mil, muita gente perdendo dinheiro. Na verdade, 90% das pessoas que chegam até mim estão perdendo dinheiro no Google. Quando ela me procura é porque ela está perdendo dinheiro no Google. Na maioria das vezes por causa disso. Então, a palavra-chave negativa é você dizer para o Google, Google, eu quero aparecer para gráfica, mas eu não quero aparecer para papelão. Aí você se defende dessa correlação. Porque essa correlação, se você não se defender... Imagina o seguinte aqui, pessoal, todo mundo aqui sabe o que é o Excel, obviamente. Imagina que você faz uma fórmula errada no Excel. Aí você coloca lá 1 mais 1 e sai 5. A culpa é da ferramenta? Não. A culpa é sua que programou ela errado. A mesma coisa o Google. As pessoas não dizem o que não querem. Então o Google vai colocando lá. E cada vez essa correlação vai aumentando, é uma bola de neve. Cada vez ele vai ampliando mais. Então quanto mais ele amplia, mais você perde dinheiro. E não é só o dinheiro que você perde, a sua campanha vai ficando burra e eu vou explicar isso depois para vocês com mais calma. CPC, custo por clique. Você vai pagar sempre no Google por clique. No YouTube eu vou explicar depois por visualização, mas na maioria das vezes você vai pagar por clique. Ou seja, cada vez que a pessoa clica no seu anúncio, você paga o valor daquela palavra-chave. Também vou ensinar isso tudo aqui.
tá? Mas só para você entender o que é o CPC, porque dentro da ferramenta esses termos vão aparecer muito para vocês, tá? Mas eu quero só que vocês saibam agora a nomenclatura. CPC é custo por clique, ou seja, cada palavra, a palavra gráfica tem um clique, um valor de clique, a palavra apostila tem um valor de clique, a palavra cartão de visita tem um valor de clique, e em cada região. Então você vai aprender também a saber, na sua região, o nome do seu produto, qual é o valor que você tem que pagar para o Google. Perfeito? Então isso é o CPC. Conversão. Eu vou explicar a conversão aqui no Flipchart, só um básico, para a gente poder ficar alinhado. Então imagina aqui que você tem um site da sua empresa, tá? Você tem um site aqui, legal. Quantos aqui vendem serviço? Só para eu entender. Vamos lá, pessoal. Serviço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Quantos de vocês vendem produto? Legal. Quantos de vocês têm o e-commerce? 1, 2. Legal. Só para eu ficar alinhado com a visão de vocês e falar um pouco mais próximo daquilo que vocês vendem. A conversão é o seguinte, uma ação de conversão, que é o que a gente vai criar hoje, lá para a tardinha, é aquilo que você quer que o cliente faça no seu site. Então, se você vende serviço, você quer que ele deixe o contato, não é isso? Você quer um lead, você quer que ele preencha um formulário, lá, o nome, e-mail, WhatsApp, e preenche e mande o contato para você. Vamos lá. Conversão é o seguinte, imagina só, eu vou fazer aqui ao vivo para vocês, tá? Vamos lá. Imagina o seguinte, aqui tem o seu site. No seu site, vamos falar primeiro de serviço. Se você vende serviço, você quer o contato da pessoa. Então, a pessoa preenche um formulário e chega o e-mail dela para você, ou o WhatsApp, né? Isso é uma ação de conversão. Uma ação de conversão de lead, por exemplo. Lead é o cliente potencial. Então, a conversão, o que significa uma conversão? Ah, Gustavo, então quer dizer que 100 pessoas entraram no meu site, né? Clicaram lá no meu anúncio e entraram no meu site. Dessas 100, 10 converteram. Ou seja, 100 pessoas entraram no meu site, foram lá, olharam o site, e 10 pessoas deixaram contato. Ou seja, você teve 10 conversões. Então, imagina o seguinte, se você pagou R$1 por clique, vou fazer um exemplo bem básico aqui, conta bem redondinha. Se você pagou R$1 por clique, você investiu R$100 para ter 100 pessoas no seu site. Perfeito até aqui? Legal. Depois que você tem essas 100 pessoas no seu site, você investiu R$100, você teve 10 contatos, ou seja, 10 conversões. Conversão é quando alguém deixa o contato ou compra. Não tem outra opção, né? Mesmo sendo serviço, produto ou e-commerce, se você tem o e-commerce, a pessoa compra. Se você vende produto ou serviço, a pessoa deixa o contato. Ou solicita um orçamento, né? Tem essas ações de conversão. Então, a conversão significa isso. O que o Google vai entregar para a gente a nível de informação financeira? Olha que legal. Você diz para ele, Google, a minha ação de conversão é essa aqui, de lead, por exemplo. Ele vai dizer para você, no final do dia, no final do mês, no final da semana, quanto você está pagando para adquirir cada cliente. Porque o Google vai enxergar, eu vou ensinar isso para vocês no final, a parte técnica, ele vai enxergar cada pessoa, todas as pessoas que entraram e quantas pessoas converteram. Então, 100 pessoas entraram, você investiu R$100. 10 pessoas deixaram contato. O que significa isso? Que você tem um CPA, que é um custo por aquisição de clientes, né, de R$10. Ou seja, eu pago R$10 para cada pessoa que deixa o contato no meu site. Isso é bom ou ruim? Aí você vai começar a medir. E a gente vai aprender tudo isso, mas eu só quero saber que vocês... Eu vou falar muito a palavra conversão. CPC máximo, custo por clique máximo. O que é o custo por clique máximo? É quanto você está disposto a pagar no máximo por cada palavra-chave. Porque o Google leiloa cada palavra-chave. Então, cada palavra-chave que você compra, por exemplo, a palavra gráfica custa R$1, a palavra apostila custa R$1,20. Ou seja, todo dia, às 9 horas da manhã, o leilão vira. O que significa o leilão virar? Eu vou explicar mais profundamente o leilão do Google para vocês entenderem. Mas o que significa o leilão virar? Significa que hoje ela é 1,10, amanhã ela é 1,12, daqui a pouco ela é 1,8, daqui a pouco ela é 98 centavos, daqui a pouco ela é R$1,34, ou seja, cada dia muda o valor da palavra-chave. Por que muda, Gustavo? Porque é um leilão de concorrente. Tem gente que oferece mais, tem gente que oferece menos, e aí vocês vão aprender como se defender nesse leilão, que eu vou ensinar também, tá? Então, o CPC máximo é o valor, por exemplo, você vai falar, o Google vai te dizer o seguinte, olha, a palavra apostila custa R$1,10. Você vai falar, tá bom, Google, mas o máximo que eu dou no leilão
é 1,50. Perfeito? Então, imagina que eu estou leiloando esse negócio aqui agora. Quem me dá R$1? Beleza, aí levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. É isso aí, a mesma coisa. Aí você já tem na sua cabeça, não tem? Quando você vai no leilão, você fala, eu vou dar no máximo essa caneta dele aí R$10. Apesar que ela é mais do que isso, tá, gente? Eu nem venderia ela por R$10 para vocês. Então é o seguinte, você vai aprender a dar o maior lance que você puder. Você escolhe, é livre, tá? Você escolhe. Só que você vai saber, eu vou ensinar vocês também a se defender desse leilão, porque tem muita gente que entra no Google amadoramente e bota lá R$10 e vou ficar em primeiro lugar e só faz besteira e joga dinheiro fora. Termo de pesquisa. Isso aqui é o segundo maior motivo porque as pessoas perdem dinheiro no Google. Prestem muita atenção nisso aqui, eu vou falar muito disso aqui também hoje. O que é o termo de pesquisa? O termo de pesquisa é aquilo, isso é importante vocês anotarem, tá, pessoal? É aquilo que o seu cliente, que você pagou o clique, digitou na barra de pesquisa do Google. Como você paga pelo clique, né? Você está pagando ao Google, o Google está prestando um serviço para você, ele diz para você o que o cara que clicou e você pagou digitou na barra de pesquisa, como ele digitou. Isso é fantástico. Isso é um tesouro escondido. Eu demorei uns 2 anos para isso. Claro. O termo de pesquisa é aquilo que o seu cliente digitou na barra de pesquisa do Google. Quando ele pesquisou o seu produto ou serviço, vocês concordam comigo que nem todo mundo digita igual? Né? Todo mundo digita diferente. Tem erro de português. E tem um número aqui muito interessante que é o seguinte: 15% das pesquisas no Google todos os dias são pesquisas que nunca ninguém digitou na vida. São pesquisas novas. Olha que interessante. Não é um número básico, né? 15% dessas 63 milhões de pesquisas por segundo são novas pesquisas na base de dados do Google. Ou seja, nunca ninguém tinha digitado daquela forma. O ser humano é criativo pra caramba. Tem várias histórias interessantes que eu vou contar durante o treinamento sobre erros de português bem engraçadas. Então, pessoal, a gente já viu os termos técnicos. Alguém ficou com uma dúvida sobre os termos? Não? Legal, vou seguir então.